Bom dia, gente. Estamos aqui no nosso 32º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósito para que Estou na Terra, do Rick Warren. E hoje vamos falar sobre usando o que Deus deu a você. Nós falamos nos 2 capítulos anteriores sobre a nossa forma, né? Sobre como Deus nos formou, como as habilidades, as experiências, nossos desejos, nossos dons formam quem somos e forma também o nosso ministério, o nosso servir, porque Ele nos deu habilidades para um servir especial que só nós poderemos fazer. Mas antes da gente iniciar o tema de hoje, eu queria te pedir para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens que estamos fazendo aqui diariamente. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E no tema de hoje a gente vai começar com Romanos 12:5. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para saber. E aqui um provérbio dinamarquês. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus, né? Uma forma da gente agradar a Deus é exercer aquilo com que Ele criou para que nós exercemos, né? Como Ele criou para que a gente possa exercer tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida. E Deus merece o melhor de nós. Ele merece que nós o servimos com excelência, né? E Ele formou a gente para um propósito e Ele espera que a gente faça o máximo com o que a gente recebeu, né? Deus não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já te concedeu. Ele concedeu dons e talentos para cada um. E o desejo dele é que a gente use o que Ele nos concedeu para fazer a boa obra, né? Não que a gente fique preocupado com o que a gente não tem, mas que a gente faça o máximo com o que a gente já tem. E ele vem falando sobre descobrir a nossa forma, né? Ele deu aqui nos capítulos anteriores, se você perdeu, volte nos 2 dias anteriores e veja o passo a passo sobre como Deus nos formou, né? E Ele quer que a gente descubra tudo isso que faz a nossa formação, né? Que nos formou para que a gente possa exercer o nosso ministério de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. E em Efésios 5:17 vai dizer: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam, né? Que a gente comece no dia de hoje a averiguar e esclarecer quem Deus quer que a gente seja e o que Ele quer que nós façamos. E o primeiro passo que ele coloca aqui é que a gente comece avaliando os nossos dons e as nossas habilidades. Procurem fazer um juízo correto de suas capacidades, é o que Paulo aconselha a gente, né? Então, os dons espirituais e as habilidades naturais são sempre confirmados por outras pessoas, né? A gente pode se questionar e questionar outras pessoas também. Que a gente possa vir a perguntar a outras pessoas, o que você acha, né, que é como solicita a outras pessoas, na verdade, uma opinião sincera, né? Não apenas elogios. O que você acha que são características e habilidades minhas e dons meus, mas que peça que a pessoa seja sincera. E você também pode se analisar, né? Em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Ou em que situações eu fui bem sucedido? Dessa forma a gente consegue começar a analisar quais são os nossos dons, quais são as nossas habilidades, para a gente poder exercer o máximo delas em prol do reino de Jesus, né? Em prol do nosso ministério, do nosso servir. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que a melhor maneira de descobrir os nossos dons e capacidade é experimentar diferentes áreas de trabalho. Muitos livros, né, muitas pessoas falam que na verdade é o contrário, que a gente deve descobrir o nosso dom e a nossa habilidade e depois a gente vai saber aonde servir. Mas na verdade pode ser que para muitas pessoas funcione do caminho inverso, que você vai experimentar novas
novas coisas, né? Experiências novas, ministérios novos, que às vezes você acha que nem tem aptidão, e ali você vai descobrir uma habilidade, um dom oculto que estava escondido, porque você nunca chegou a experimentar ele. Então a gente pode também seguir por esse caminho, experimentar várias áreas, vários ministérios, vários modos de servir, para que a gente possa descobrir quais são as nossas habilidades e os nossos dons. E a gente, por muitas das vezes, não vai conhecer nossas aptidões enquanto a gente não testá-las, não experienciá-las, né? Isso aconteceu comigo. Eu acreditava que eu tinha habilidades voltadas, né, para essa parte aqui mais do digital, mais da internet, e eu pensei em servir, né, na minha igreja, na parte das mídias. E eu falei assim, acho que é o mais óbvio, né? É o que eu já faço normalmente, o que eu tenho mais habilidade. Mas existiam habilidades ocultas que eu não conhecia. E Deus me direcionou aí para intercessão, né? Ou seja, estar orando ali por outras pessoas, enfim, fazendo parte desse meio da intercessão na igreja. E era uma coisa que eu jamais imaginaria estar exercendo, mas eu descobri ali habilidades que estavam escondidas, dons que estavam escondidos, e hoje estou exercendo porque eu me permiti experimentar coisas novas. E acredito que da mesma forma com você. E Paulo, né, também nos aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo o qual está cumprida a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela, né? Ele fala isso lá em Gálatas 6:4. Então a gente tem que se examinar e entender realmente se a gente está exercendo tudo aquilo que Deus quer que a gente exerça com o que Ele nos deu. E ele colocou aqui algumas perguntas para a gente fazer a nós mesmos. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momento mais me sinto vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou radical ou emocional? De que eu gosto mais? De competir ou de cooperar? Que essa autoanálise vai nos ajudar a entender aonde nós devemos estar servindo. E um segundo ponto aqui também é: examine suas experiências e extraia as lições já aprendidas. Em Deuteronômio 11:2 vai dizer: pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força, né? Experiências esquecidas são inúteis. A gente falou, né, que existem experiências que vão nos moldar, que vão moldar o nosso caráter, vão moldar a nossa personalidade para cumprir o nosso propósito. Então a gente tem que ficar lembrando mesmo dessas experiências, né? E ele fala também do diário espiritual, que a gente já falou aqui, onde a gente anote essas experiências relevantes para a nossa vida e da qual você tirou aprendizado ali de alguma coisa, né? Enquanto a gente está vivendo esse processo, muitas das vezes a gente não vai enxergar o propósito, mas quando a gente passa por ele, a gente entende. Então, que a gente venha anotar para que a gente não se esqueça dessas lições, né? E ele falou aqui, né? Extrair lições das suas experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise de vida, em que você se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como ele deseja usar essas lições para ajudar os outros, né? A gente falou ontem sobre áreas da nossa vida que Deus mais trabalhou, que Ele mais nos fortaleceu, em que foram dolorosas, em que foram vergonhosas. Normalmente é onde nós seremos usados, normalmente é onde nós iremos ministrar. Então que a gente venha refletir sobre ela. E aqui ele falou que tem um site que pode nos ajudar sobre isso. Eu vou deixar esse site também aqui na descrição desse vídeo, para que a gente possa retirar, né, um final de semana para se realmente autoanalisar, analisar a nossa vida e entender a nossa forma, né? E a sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Portanto, você não deve se ressentir ou rejeitá-la, porque ele a fez exclusivamente para você. Em Efésios 4:7 vai dizer: entretanto, Cristo concedera aptidões especiais a cada um,
qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Ou seja, ele deu habilidades e dons para cada um, para que você exerça o seu ministério de forma única. E todos temos papéis definidos. E o nosso chamado não é para realizar todas as coisas ou agradar a todas as pessoas, né? Em 2 Coríntios 10:13 vai dizer: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou pra gente. A gente precisa entender que o nosso ministério é o nosso ministério e que nós não devemos forçá-lo a fazer tudo ou a agradar todos. Nós devemos servir de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. E ele fala, né, aqui sobre dois pontos que são armadilhas mortais para nos distrair do nosso propósito. E a primeira é comparar o nosso ministério com os dos outros. E a segunda é tentar adaptar o nosso ministério às expectativas dos outros, né? Como a gente falou, nós serviremos de forma única, então cada um vai ter o seu modo de servir. E as expectativas a gente não pode fazer, né, tentar se adaptar pelas expectativas dos outros, mas sim pelas expectativas de Deus para a nossa vida. E em Gálatas 6:4 vai dizer: faça bem o seu trabalho, então terá algo de que se orgulhar, mas não se compare com os outros, né? E existem duas razões pelas quais a gente não deve comparar o nosso trabalho com o de outras pessoas. A primeira é que a gente vai encontrar pessoas que realizarão o trabalho melhor do que pareçam que elas estão realizando um trabalho melhor do que o seu. E isso irá nos desencorajar quando a gente começa a comparar. Porque, como a gente falou, cada um vai servir de forma única. Se você estiver servindo com excelência para Deus, isso é que importa. E a segunda, você encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Por muitas das vezes a gente pode também se comparar e achar que nosso servir é melhor. E isso vai trazer um pecado para nossas vidas, né? Nós vamos nos tornar arrogantes e Deus não quer isso. Por isso que Ele não quer que nós viemos a comparar os nossos ministérios. E uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente é que ele, por Deus, né, foi a recusa de ser distraídos por críticas ou por comparações do seu ministério com de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho, né? Ele não se deixava abalar por críticas e não comparava o modo de Deus agir na vida dele com o de outras pessoas. Ele seguia fazendo o que Deus o guiava e seguia exercendo a vontade de Deus para a vida dele e realizando o ministério dele da forma com que Deus planejou para que ele exercesse, não comparando com o de outras pessoas, não querendo fazer, né, debates sobre a forma de servir de um ou de outro, mas sim focando no seu servir. E uma frase que ele falou aqui que eu achei muito importante também é do John Bunyan. Se minha vida é infrutífera, não importa quem me enalteça. Mas se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Por muitas das vezes a gente pode estar tendo uma vida infrutífera e recebendo elogios, e isso está amaciando o nosso ego, quando na verdade nós não estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Para a gente saber se verdadeiramente estamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, nós temos que ver os frutos. E se existem frutos, não importa quem esteja criticando, significa que você está seguindo o que Deus planejou para você, né? E aqui ele fala sobre a gente continuar desenvolvendo a nossa forma. Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concedeu, né? Lembrando aquela frase lá do início, Deus nos deu um presente e a gente tem que retribuir esse presente exercendo o máximo com que nós fomos presenteados. E a gente deve cultivar os nossos dons, as nossas habilidades, manter nosso coração em chamas e desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes no nosso serviço. E Paulo recomenda, né, aos crentes de Filipos: continue crescendo em conhecimento e em entendimento.
E ele relembra também a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Filha, tá atrapalhando o vídeo da mamãe. Vai brincar lá do outro lado. Ela tá meio doentinha e tá grudada em mim, tá, gente? Por isso que tá um barulhinho aqui do lado, que ela tá brincando aqui do lado. Mas Deus quer, né, que a gente venha cultivar experiências, que a gente venha florescer nossos dons, nossas habilidades, e que a gente venha também, né, manter os nossos corações em chamas, para que Ele possa agir cada vez mais e mais em nossas vidas. E na Bíblia Deus fala sobre as parábolas dos talentos, né? E Ele quer que a gente utilize os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu, e não que a gente enterra. Porque nossas habilidades, nossos dons são como os nossos músculos. Se a gente parar de exercer, se a gente parar de praticar, eles vão vir a atrofiar e nós, por muitas das vezes, vamos perder essa habilidade, né? Então não deixe de usar aquilo que Deus lhe foi dado, ou você vai perder. Use a habilidade que possui a Deus e você vai aumentá-la, ou seja, a gente vai desenvolver conforme cada vez mais a gente for praticando, conforme cada vez mais nós formos usando tudo aquilo que Deus nos deu. E não se acomode com o desenvolvimento dos dons e das habilidades pela metade. Sempre busca estar desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo tudo aquilo que Deus lhe deu, né? Aproveite todas as oportunidades de treinamentos para desenvolver a sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. Em 1 Coríntios 9:25 vai dizer: eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Aqui, nessa passagem, ele até falou, né, citou aqui antes sobre os atletas das Olimpíadas, né, que eles se preparam aí anos e anos, né, em busca de uma medalha de ouro. E o nosso servir é como uma preparação, assim como para as Olimpíadas, mas a nossa recompensa será eterna, né? Nós estamos nos preparando para as responsabilidades e as recompensas eternas. Então a gente tem que buscar estar sempre nos preparando, sempre nos desenvolvendo. Então, um tema pra gente refletir nesse dia de hoje: Deus merece o melhor de mim, Ele merece o meu servir com excelência, Ele merece que eu venha trabalhar tudo aquilo que Ele me deu e evoluir. Versículo pra gente memorizar e meditar neste dia: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então a gente tem que procurar se apresentar a Deus, né, sem nos envergonhar, que a gente possa realmente apresentar Ele como bom obreiro, que a gente possa realmente apresentar Ele como quem desenvolveu tudo aquilo que Ele colocou em nossas vidas de forma boa e agradável à vontade de Deus. E pergunta pra gente meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu, né? E além dessa pergunta pra gente meditar, que você venha clicar nesse link aqui embaixo que eu coloquei sobre como a gente pode, né, fazer o nosso retiro de análise da vida. Que você possa tirar esse tempo também para fazer essa análise sobre a sua vida, identificar seus dons, suas habilidades e identificar como você pode começar servindo. E lembrando de sempre estar tendo novas experiências em novas áreas para você desenvolver novos dons, novas habilidades que podem estar ocultos na sua vida. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse dia e que você tenha um dia abençoado por Deus. E eu te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem.